Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu vim hoje gravar aqui a aula de número 20 do segundo bloco de aulas, o nosso bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, você vai acessar lá o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter informações sobre 3 blocos de aula: bloco 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Físico-Química, o bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você tem uma série de dicas, uma série de links interessantes e as nossas listas de exercícios que você faz aí o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência a gente posta as videoaulas aí para poder te ajudar a aprender Química de um jeito diferente e completo, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa quarta aula, ou seja, nossa penúltima aula do estudo dos gases. O estudo dos gases foi um mini bloquinho que a gente fez aqui no bloco 3, no bloco 2 de Físico-Química, onde a gente começou falando sobre as variáveis de estado gasoso, a gente falou sobre as transformações gasosas, a gente já falou sobre a equação de Clapeyron e hoje a gente vai falar sobre misturas gasosas. Professor, misturas gasosas, eu tenho contato com elas? Acabou de ter contato com uma. Se você está respirando, você está tendo contato com uma mistura gasosa. O ar atmosférico é uma mistura de gás nitrogênio e gás oxigênio. Sendo que o gás prioritário nessa mistura, o gás majoritário, é o gás nitrogênio, 78% aproximadamente, com 21% de oxigênio. Outra mistura que você tem contato aí diariamente é no seu botijão de gás. Não sei se você tem botijão de gás, né? Lá no botijãozinho de gás, o GLP é uma mistura de propano e butano, aproximadamente 50% de cada um. Então, misturas gasosas estão presentes no nosso cotidiano desde sempre. E por falar em desde sempre, a gente volta aqui e fala um pouquinho sobre John Dalton. John Dalton, aquele carinha do modelo atômico bola de bilhar, né? Ele foi um dos pioneiros no estudo dos gases, ele foi um dos precursores deste estudo, um cara que contribuiu bastante para a ciência, quer seja na explicação das leis de conservação das massas, das leis ponderais com seu modelo atômico, quer seja na elucidação, ou seja, na enunciação de uma lei que tinha a ver com a pressão dos gases. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente com volume fixo, uma temperatura única, e eu tenho uma mistura de 2 gases, o gás A e o gás B. O que o Dalton percebeu? Vamos supor que a pressão do gás A aqui, a pressão do gás A seja de 3 atmosferas. Essa quantidade de moléculas, ou seja, essa quantidade de moléculas de gás A num recipiente de volume igual, na mesma temperatura, exerceria a mesma pressão, independentemente dele estar misturado com o gás B. Né? Então o que ele quis dizer com isso? Que a pressão de A independe da pressão do B. Olha lá, o A exerceria neste volume, com esta temperatura, 3 atms. Não importa se tem o B junto com ele, se tem o C, se tem o D, se tem o E. Com base nesta ideia, o que o Dalton diz? O Dalton propõe uma lei, a lei de pressões parciais. Ele diz que a pressão total de um sistema gasoso é igual à soma das pressões parciais dos gases que compõem este sistema gasoso. Por quê? Porque o gás A não ia exercer 3 atm de qualquer jeito, o gás B não ia exercer 2 de qualquer jeito. Quando eu junto eles, essas pressões vão se somar. Então a pressão total aqui é a soma das pressões de A e B. Isso ficou conhecido como lei das pressões parciais de Dalton. E essas leis, essa lei da pressão parcial, ela tem uma implicação bastante grande, que agora, depois de um tempo, foi descoberta a relação entre pressão e o número de mol, né? É uma relação diretamente proporcional. Mas, professor, não estou lembrando disso aí não. Então vamos colocar aqui na lousa. Ó. Lembra do tal PV igual a nRT? Pressão e número de mol são diretamente proporcionais. Se eu aumentar o número de mol, eu aumento a pressão. Olha só que interessante, eu não estou falando aqui de pressão, então eu posso isolar o volume. Olha só que bonito que a gente vai chegar aqui numa formuleta aqui, pressão igual a nRT sobre V. Professor, por que você colocou o volume dividido só pelo RT, né? Primeiro porque eu posso matematicamente fazer isso, e segundo porque tudo isso aqui, num sistema fechado, né, num sistema como este aqui, é constante.
O R já é a própria constante dos gases, o T é a temperatura, todos os gases estão submetidos aqui à mesma temperatura, e o volume é o mesmo, é o volume do recipiente. Com base nessa formulinha aqui, a gente vai chegar na relação entre a pressão do ar e a pressão total, né? Uma forma diferente de calcular a pressão dos gases. Quer ver como? Então, vamos pegar aqui, vamos trabalhar com essa fórmula aqui. Ó, vamos pensar aqui no gás A. Olha aqui, ó. A pressão do gás A é igual ao quê? O número de mol de A vezes essa relação RT sobre V, que é uma relação constante, tudo bem? Eu posso também mostrar que a pressão do B, óbvio, né? É igual ao número de mol de B vezes R vezes T dividido por V. Vocês concordam que essas duas expressões estão absolutamente corretas, uma vez que essa expressão aqui a gente já conhece, a equaçãozinha de Clapeyron, e a gente sabe que essa lei de Dalton aqui ela também é válida. Ora, se eu sei a pressão de A e eu sei a pressão de B, eu posso fazer a soma delas. E aí eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir a pressão total. Então olha só que interessante. A pressão total do meu sistema não é pressão de A mais pressão de B? Então vamos fazer aqui, ó. Número de mol de A vezes RT sobre V mais o número de mol de B vezes RT sobre V. Tudo bem? Pessoal, essas passagenzinhas matemáticas, essas coisas que a gente faz em aula, se por um acaso você não entender na hora, volta o vídeo, vê, tenta fazer com números, né? Substitui por números para você ver se isso aqui está certo ou não. Dá uma olhada no seu livrinho de matemática, vê se você lembra disso aqui, porque com certeza você já viu isso em algum momento. Olha só, o que eu posso fazer com isso aqui? Ó? Número de mol de A, RTV, mais número de mol de B, RTV, eu posso reescrever isso dessa forma aqui, ó. Pressão de A igual ao número de mol de A mais o número de mol de B, né? Vou fazer só o Azinho aqui maiúsculo, né? Número de mol de A, beleza, multiplicado por RT sobre V. Ora, se você for desmembrar isso, vai fazer esse vezes esse, não é? Que dá isso aqui, mais, olha só que interessante, esse vezes esse, que dá isso aqui. Então, tudo bem? Você pode usar isso aqui. O que é o número de mol de A mais o número de mol de B? Vamos tentar lembrar. É o número de mol total. Então, a pressão total é igual ao número de mol total vezes RT sobre V. Olha só que bonito que a gente chegou. Pressão de A, número de mol de A, RT sobre V. Pressão total, número de mol total, vezes RT sobre V. Pessoal, às vezes o exercício, ele pode aí viajar, ele pode fazer vários tipos de pergunta. Ele pode dar a pressão de A, o número de mol total, e te pedir qual é a pressão de B, né? O que você faz? Você calcula, coloca o número de mol total, descobre qual é a pressão total, tira a pressão do A, você descobre a pressão do B. Ele pode te dar as pressões e te perguntar qual é o número de mol total. Você tem que somar aqui, você vai fazer a continha bonitinha aqui e vai descobrir. Ou ele pode te pedir qual é o número de mol de uma substância só, te dando as pressões. Isso a gente vai descobrir agora como é que a gente resolve. Vamos fazer então uma relação, olha só, a gente vai fazer uma relação entre a pressão de A, eu quero fazer uma relação entre a pressão de A, e você sabe que isso aqui vai valer para a pressão de B também, e a pressão total aqui dentro do meu recipiente, tudo bem? O que é a pressão de A? É o número de mol de A vezes a nossa relaçãozinha constante aqui, RT sobre V. E o que é a pressão total? É o número de mol total vezes RT sobre V. O que você percebe aí que a gente pode fazer matematicamente? Matematicamente, a gente pode cortar essas duas grandezas aqui, assim, que eu tenho ali igualzinho em cima e embaixo. E aí o que eu faço? A pressão de A sobre a pressão total é igual ao número de mol de A sobre o número de mol total. Isso aqui a gente já aprendeu que é a fração molar de A, né? Sempre que a gente fala fração molar, é o quê? É o número de mol da substância dividido pelo número de mol total. É mais ou menos como se fosse o título, né? É a massa do soluto dividido pela massa da solução, né? Então, essa fração molar, ela é um número arbitrário, sem unidade, né? Ela é um número adimensional. Ela é um número adimensional que tem um valor de, no máximo
no máximo 1, né? E nesse caso aqui vai ter que ser menor que 1. Ora, porque se eu estou pegando o número de mol de A e dividido por número de mol de A mais número de mol de B, então esse resultado tem que ser menor que 1. E a partir daí, olha só o que a gente consegue calcular, olha só a expressão que a gente chega. A pressão de A é igual à fração molar de A vezes a pressão total. Olha só que bonitinho, a gente chegou em uma relação que eu posso descobrir a pressão total a partir da pressão parcial e da fração molar, ou então eu posso descobrir a pressão de A partir da pressão total e da fração molar. Então, o que acontece? A gente mostra para vocês aí que tem várias expressões que você pode usar para determinar a pressão dos gases em uma mistura gasosa. Bem, pessoal, na próxima lousa agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a solubilidade dos gases em líquidos. Tudo bem? Então aguarda um pouquinho aí que a gente já volta com uma lousa nova. Tudo bem? Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova. A gente vai falar um pouquinho sobre a solubilidade dos gases versus a temperatura e versus a pressão. Qual é o comportamento, ou seja, como um gás se comporta em um líquido, né? Quando ele está dissolvido em um líquido, quando eu aumento a temperatura ou então quando eu aumento a pressão. Para lembrar disso aqui, olha pessoal, a relação entre solubilidade e temperatura, você vai lembrar de quando você toma um refrigerante. Vamos lá, você pegou um refrigerante. Se você pegar um refrigerante dentro da sua geladeira, bem geladinho, e abrir, o que vai acontecer? Vai fazer um tss, mas logo para, não é verdade? Por quê? Porque o que acontece? O que o teu refrigerante é? O teu refrigerante é o xarope, bastante açúcar, né? Se puder reduzir aí a quantidade que você ingere, é excelente para você. E o quê? E gás carbônico. O cara chucha gás carbônico lá dentro, entucha de gás carbônico. O que acontece? Ele põe um monte de gás carbônico e fecha. Então ele está colocando um gás no líquido, está solubilizando este gás. Beleza? Quando você abre um refrigerante gelado, pouco gás escapa, né? Uma quantidade pequena de gás escapa. Agora, põe na tua boca isso. O que acontece dentro da tua boca? A temperatura está muito alta, né, em relação à temperatura do refrigerante, né, do líquido que você está ingerindo. À medida que você põe na boca, a temperatura sobe. E o que acontece com o gás? Ele tende a o quê? Ele tende a escapar, né, daquele famoso arrotinho. O que é esse arrotinho? É porque a solubilidade do gás, ela diminui com o aumento da temperatura. Então o que acontece? Se aumenta a temperatura, olha a solubilidade do gás aqui, ela diminui. Então a gente pode dizer que solubilidade dos gases e temperatura, eles são inversamente proporcionais. Olha lá, é uma proporção inversa. Então olha lá, inversamente proporcionais. Por quê? Porque à medida que você aumenta a temperatura, a solubilidade dos gases diminui. Olha só que interessante. Pega um refrigerante quente e abre para você ver. Vai voar gás para tudo quanto é lado. Por quê? Porque está quente, a solubilidade do gás é menor. Quando você abrir, esse gás vai escapar com tudo. Isso aqui tem uma relação, você pegar uma prova que cobra bastante parte de meio ambiente, isso tem a ver com aquecimento global. Imagina, a temperatura do planeta aumenta, o que acontece com a solubilidade dos gases nos líquidos? Ela diminui. E que gás é importante estar solubilizado no líquido para poder, de repente, manter a vida marinha, manter a vida dos peixinhos? É o gás oxigênio. Quanto maior for a temperatura do planeta, consequentemente menor será a quantidade de gases que eu terei dissolvidos lá dentro do meu líquido. Então olha só, se aumenta muito a temperatura do planeta, você diminui a solubilidade dos gases. Isto é um problema para a nossa sociedade. Mas lembra do teu refrigerante que você vai conseguir fazer essa relação mais facilmente. Mesma coisa aqui. Olha só. Como que eu disse que o cara faz para colocar o CO2 no refrigerante? Ele chucha, ele enfia com força, ele coloca com tudo o gás dentro do líquido. Ou seja, ele pressiona, ele aumenta a pressão. Quando eu aumento a pressão, automaticamente o gás vai entrar no líquido. Ou seja, a solubilidade dele aumenta. Então a gente pode dizer que solubilidade dos gases e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Quando você aumenta a pressão, você também aumenta aí a nossa solubilidade. Você aumenta a nossa solubilidade dos gases. Então,
Solubilidade dos gases e temperatura inversamente proporcionais. Solubilidade dos gases e pressão diretamente proporcionais. Tudo bem? Beleza? E a gente termina a aula falando um pouquinho sobre um francês, o Émile Amagat. O que o Émile Amagat fez? Ele propôs uma lei muito análoga à lei de Dalton das pressões parciais, só que ele propõe a lei dos volumes parciais. O que acontece? Lembra na lei de pressão de Dalton, onde a gente manteve fixo o volume do recipiente, a temperatura e, obviamente, a constante dos gases? Agora imagina, porque PV naquela relaçãozinha PV igual a nRT estão do mesmo lado da expressão. Se eu mantive o volume constante e pude trabalhar com a pressão e conseguir chegar em todas aquelas expressões que eu mostrei na lousa anterior, imagina se você mantiver a pressão constante. Você pode fazer a mesma coisa com o volume, porque tanto pressão como volume são diretamente proporcionais ao número de mol. Então, se você quiser fazer um trabalhinho, de repente fazer só um exercício aí mental, você pega todas aquelas equações que eu fiz aqui na lousa anterior com a pressão variando e o volume constante, faz ao contrário. Faz com o volume variando e a pressão constante. Você vai chegar em expressões muito parecidas, onde você vai substituir apenas a letra P de pressão pela letra V de volume. E você vai chegar na lei de Amagat, que é a lei da soma dos volumes. Tudo bem? Beleza? Pessoal, com isso a gente termina mais uma aula aqui no nosso canal, no Química do Amigo. Eu espero que essa aula tenha contribuído aí para você poder entender um pouquinho melhor essa parte de misturas gasosas. Se contribuiu com você e você chegou até aqui, por favor, clique aí no joinha, dê uma curtida nessa aula, ajuda bastante o canal a crescer. Se foi bom para você, compartilha com seus amigos. Se foi bom para você, pode ser bom para outra pessoa também. Compartilha nas suas redes sociais, você ajuda bastante o canal a crescer. Se você tiver alguma dúvida, tem alguma sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube, ou então mande um e-mail para mim, no dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, eu só tenho a dizer que foi um enorme prazer gravar essa aula para você, e o que eu tenho a te dizer é beijo, tchau.